Olá, boa tarde a todos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tenham aí se dedicado à atividade de hoje, como as demais também. Vou lançar uma notícia aqui referente às nossas avaliações. A gente já está finalizando aí praticamente essa unidade. Então, no meado de junho, a gente vai ter as nossas avaliações. Então, já deixo como dica para vocês aí, para iniciar os estudos, toda vez que tiver um tempinho, revise aí os conteúdos que a gente viu desde a segunda unidade, que iniciou, então, a partir de abril, tá certo? A prova vai disponibilizar com antecedência todos os conteúdos para vocês estudarem, mas como vocês já têm o conhecimento que a segunda unidade ela aconteceu a partir de abril, vocês já podem tomar essa iniciativa, combinado? Deixa eu compartilhar então aqui a tela para a gente dar início aí à nossa correção. Hoje a gente viu as disciplinas de português, a disciplina de geografia e a disciplina de educação ambiental. Em português, a gente está dando continuidade aí ao assunto de pronomes. Em geografia, a gente estudou um pouco mais sobre a comunidade indígena do Xingu. E em educação ambiental, a gente vai ver aí agora a correção. A correção de educação ambiental, a PRO, como são perguntas pessoais, a PRO não colocou nenhuma resposta aqui, tá? Mas em educação aí, a gente viu, só um minuto, que aqui abre o arquivo de amanhã. A gente viu então aí em educação ambiental, falando sobre a questão da água, né? A importância que a água ela tem na nossa vida, sobre a questão inclusive de economia de água, que é importante a gente ter consciência que a água, principalmente a água potável, a água doce, a gente precisa economizar essa água, pois a quantidade de água potável, de água doce que tem do mundo é uma quantidade pequena. E, infelizmente, como a gente não tem, principalmente pensando aqui em Brasil, a gente não tem um sistema de reaproveitamento, a gente não tem um sistema que qualifique essa água direito, então a gente precisa economizar mais ainda. Então, a gente viu sobre essa importância, a gente viu que ela é necessária para a nossa sobrevivência e por isso a gente precisa economizar. Então, na primeira atividade, após vocês assistirem o vídeo e acessarem o conteúdo, foi perguntando de coisas que a gente utiliza no dia a dia a água. Então, a gente utiliza para tomar banho, a gente utiliza para escovar os dentes, a gente utiliza para fazer comida, a gente utiliza para milhares de coisas. A água doce, né? A gente sabe que o nosso planeta, ele tem uma grande quantidade de água, porém, é uma água salgada, que ela não é apropriada para consumo. Então, a água doce, que é a água que vem dos rios, é uma quantidade menor. Então, o que você pode fazer para não desperdiçar água? O que a gente pode fazer? A gente pode diminuir o tempo de banho. Existem estudos que vão dizer que 5 minutos de banho ela é suficiente para a nossa higiene do nosso corpo. Então, além disso, a gente já tem indícios de que há desperdício. Quando a gente estiver escovando os dentes, é importante que a gente molhe a escova com a pasta e desligue a torneira. Eu espero que todos vocês façam isso, porque essa rotina faz com que a gente economize água. Quando a Pro, por exemplo, lava roupa, a água que eu utilizo para lavar roupa de sabão, eu já aproveito para lavar a área de serviço, que é, entre aspas, um quintalzinho que tem aqui em casa. Então, eu já reaproveito essa água para não precisar utilizar uma outra água para fazer esse serviço. Então, todas essas técnicas de reutilização da água e economia da água, elas são benéficas para que a gente, então, tenha economia. Aí tem a outra atividade de educação ambiental que fala a proposta para vocês, então, verificarem em uma pessoa quanto tempo ela gasta para escovar os dentes, se ela fechou a torneira durante a escovação, e deixo uma dica, caso ela não tenha feito isso, você já, após o conhecimento aí de como não desperdiçar água, vocês já podem deixar essa dica para essa pessoa, tá certo? Vamos lá, então, para a correção da atividade de português. Em português, a gente está vendo sobre os pronomes pessoais. Quais seriam eles? Eu, tu, eles, nós, vós. Então, todos esses são pronomes pessoais que a gente substitui quando a gente não quer repetir uma palavra. Então, aqui, você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram.
Então, aqui, você, eu, são pronomes, então, pessoais. Aqui está pedindo para a gente associar a coluna. Pessoa que fala. Quem é que está falando? Eu. Pessoa com que se fala está se referindo a quem? Você ou senhora. Pessoa de quem se fala. Então, eles. Quando a gente menciona eles, seriam, então, uma outra pessoa. Aí o segundo. Imagine que Sam e outros cães resolveram fugir juntos. Reescreva o trecho a seguir, substituindo eu pelo nós. E se eu penso em fugir, é porque eu sou horrivelmente maltratado na escola de obediência. Como é que a gente substitui? E se nós pensarmos em fugir, é porque nós somos horrivelmente maltratados na escola de obediência. Observe que quando eu estou falando de apenas uma pessoa, eu não necessito colocar o quê? No plural. Quando é mais de uma pessoa, a gente tem que acrescentar basicamente o S para se referenciar, então, que existem mais de uma pessoa, já que a gente substituiu o eu aí por nós. Aí aqui, são eles que vivem me acordando no meio da tarde. Quem está falando nesse trecho? Sam, o cachorro. Que palavra Sam usa para se referir a si mesmo? Me. São eles que me acordando. Então, me é, então, nesse caso, aí um pronome pessoal. Está se referenciando a si, a eu. Que nome ou palavra está sendo substituída por eles? Se eu coloco aqui, são os vizinhos que vivem me acordando no meio da tarde. Então, eles, nesse caso aqui, são os vizinhos. Então, as palavras que são pronomes pessoais, eu, nós, você, ele, ela, eles, elas, me, nós, são palavras de pronomes pessoais. Indicam pessoas no discurso e pode substituir por pronomes, por nomes, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade portuguesa, um assunto bem leve, que inclusive vocês já viram em outras séries. Vamos lá para a atividade de geografia. Em geografia, a gente viu sobre o Parque Xingu, que é, então, uma reserva destinada, então, a comunidades indígenas. É um grupo de comunidades indígenas que vivem nessa região. Elas, então, lutaram para ter direito a essa reserva e, por isso, existe, então, essa demarcação de terra para que essa comunidade viva. Então, lá na atividade de geografia, a gente viu, então, que essa comunidade, ela, então, vive reservada, ela vive isolada, ela tem seus costumes, que a gente precisa respeitar, entender, que a gente precisa compreender que é uma comunidade que vive reservada, que tem a sua cultura e que a gente não pode interferir. Elas têm direito a essa terra, como a Pró já falou diversas vezes, muito mais que a gente. Afinal de contas, os colonizadores chegaram aqui e tomaram posse, indicando que aquela terra pertencia a eles, sendo que isso não é verdade, né? Então, lá na primeira questão fala, qual é a importância da criação do Parque Xingu? Que foi representado no mapa dessa parque, no parque da página ao lado. Então, a criação do parque é fruto de uma luta política, ela contribui para proteger as terras indígenas e diversos povos às margens do rio Xingu. O mapa traz representações de aldeia, rios, pistas de pouso, escola, farmácia, pasta de vigilância, porto, área de cultivo, estrada e também mostra os limites de demarcação desse território. Aí no segundo, quais são as atividades que as crianças Calapalo realizam na aldeia, como e do que elas costumam brincar? Então, as crianças Calapalo ajudam na preparo da mandioca, no trabalho artesanal e nas pescarias. Gostam de brincar em todos os lugares da aldeia, além de praticar luta esportiva durante os rituais, como o Javan. Aí na terceira fala, os Calapalo organizam sua vida social conforme as condições do tempo. Quais atividades ocorrem no período seco e no período chuvoso? Então, no período de seca, são realizados rituais públicos entre as aldeias. Já no período de chuva, a aldeia ela se fecha para as relações internas que ocorrem dentro das moradias e entre os parentes. No quarto fala, quais são as semelhanças e diferenças que você identifica entre seus hábitos e os hábitos das crianças Calapalo? Então, aí é uma resposta pessoal que vai de acordo com o que vocês costumam brincar, com o que vocês costumam fazer no dia a dia de vocês, tá? É importante a gente observar, vou botar aqui o site onde tem falando sobre todas as terras indígenas que tem aqui no nosso país.
É importante a gente observar isso aqui, ó. Apenas 13% do território nacional é ocupado por terras indígenas. Se a gente for parar e pensar que de 100% antes da colonização, agora eles têm direito a 13%, é muito pouco. Em pensar que essa comunidade, ela vive o tempo todo sendo explorada, colocada para fora, inclusive nos jornais, a gente tem visto aí diariamente que diversas pessoas têm invadido as terras dos indígenas, colocado para fora. Infelizmente, esse contato com pessoas de outros lugares faz com que eles tenham acesso a doenças que não existiam entre eles. Então, isso tudo é extremamente impactante. A gente precisa se preocupar e pensar em preservar. Acesse, então, o site que a Pro colocou lá no link, terrasindigenas.org.br, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os indígenas, tá certo? Beijo para vocês e a gente se encontra amanhã.